pessoal! Tudo bem? Preparados para mais uma aulinha de português? Hoje nós vamos falar sobre os artigos. Então vamos lá! Hoje nós vamos trabalhar com os artigos. Primeiro nós vamos ver o conceito. O que é um artigo? Então, artigo é uma palavra que vem antes do substantivo para dar a ele um sentido determinado ou indeterminado. Então, relembrando primeiro o que é o substantivo. Então, nós aprendemos que o substantivo é aquela palavrinha que dá nome a todas as coisas e seres. Então, sempre antes de um substantivo, de uma palavrinha que é substantivo, vai vir um artigo. Ele vai determinar essa palavrinha. Essa palavrinha, se ela é feminina, se ela é masculina, se ela está no plural, se ela está no singular. Então, nós vamos relembrar também alguns conceitos que vimos anteriormente para falar dos artigos, tá bom? Então, a tia Grazi trouxe uma frase para a gente trabalhar como exemplo. Olha só, então nós temos aí a frase, o gato toma leite. Olha quem é a palavra gato. A palavra gato é o substantivo, né? Que está dando nome ao animal. E antes da palavrinha gato, nós temos aí o artigo, representado pela letra O. Esse artigo, essa letra O, que vai determinar que esse gato é do gênero masculino. E aí nós vimos que o gênero pode ser masculino ou feminino. Quem determina se é feminino ou masculino é o artigo, que vem antes da palavrinha que é o substantivo. E ela também, o artigo também determina se essa palavrinha está no plural ou no singular. No caso, nós temos o gato, um gato só, então está no singular. Se fossem vários gatos, estaria no plural, né? E seriam os gatos. Então, olha só, nós temos que ficar atentos, então, que o artigo sempre vem antes do substantivo. Pode ser no início da frase, pode ser no meio da frase, certinho? Vamos ver mais um exemplo. Então, agora nós temos outra frase, outro exemplo. As bananas estão maduras. Nesta frase, a palavra bananas é o substantivo, que é o nome da fruta. E antes da palavra bananas, vem aí o artigo as, representado pelo as. Esse artigo determinou que a palavra bananas é do gênero feminino, as bananas. E que esta palavrinha está no plural, né? As bananas, então é mais de uma banana, por isso que está no plural. Então, sempre o artigo, ele vai determinar se é feminino ou masculino, se está no plural ou no singular, ok? Então, nós vamos trabalhar com dois tipos de artigo. Os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então, nós vamos estudar agora um pouquinho sobre cada um desses dois tipos de artigos. Então, agora, nós vamos trabalhar com os artigos definidos, tá? São 4 artigos definidos, então vamos ver aí o conceito. É o que determina o substantivo de modo preciso. Então, são eles a, as, o e os. Então, os artigos definidos são 4. Eu sempre vou encontrar a, as, ou, o e o os, ok? Vamos ver o exemplo em uma frase. A menina tomou banho de piscina. Então, eu estou determinando que aquela menina tomou um banho de piscina. As joaninhas voaram. Eu estou definindo que as joaninhas voaram. O estojo é vermelho. Eu estou falando especificamente daquele estojo, que ele é vermelho.
Os cadernos estão excelentes. Então, sempre nós vamos encontrar artigos definidos, esses 4 exemplos, as, o e os, ok? Podemos encontrar tanto no início de frases, quanto no meio das frases. Lembrando que o artigo ele vem sempre antes do substantivo, certinho? Agora, nós vamos ver os artigos definidos em palavras. Então, nós temos aí, ó, macaco. Então, eu sei que macaco é masculino. Então, o macaco, olha o artigo. Macaco é o substantivo e o artigo é o ó. Então, eu estou determinando este macaco, o macaco, tá? Estou definindo. Tartaruga. Então, eu sei que tartaruga é feminino. Então, olha lá, a tartaruga. Tartaruga é o substantivo, o a é o artigo. Então, o macaco e a tartaruga estão no singular, porque nós só temos um elemento de cada, né? E quem determinou foi o artigo, né? O macaco, o artigo o, a tartaruga, o artigo a. Agora, nós temos livros. Sabemos que é masculino, só que está no plural. Então, eu vou usar o artigo os livros, porque são vários livros, né? Abelhas também está no plural, só que é do gênero feminino. Então, eu vou determinar com o artigo as, né? Para ficar as abelhas, pois são várias abelhas. Então, sempre lembrando que o artigo ele vai determinar se é feminino e masculino, se está no singular ou no plural. Agora, nós vamos falar dos artigos indefinidos. Então, vamos ver também qual é o conceito dos artigos indefinidos. É o que determina o substantivo de modo vago, indefinido. Eu não sei exatamente qual é o elemento que ele está falando ou quem fez o que. Não determina igual aos artigos definidos, tá bom? Indefinido, ele fala de uma maneira vaga, de uma maneira que a gente não sabe qual é. Indefinida. E também são 4. São eles uma, umas, e uns. Então, quando vamos trabalhar com os artigos indefinidos, nós vamos trabalhar com esses 4 artigos. Uma, umas, e uns. Vamos ver agora o exemplo nas frases. Olha a primeira frase. Mamãe ganhou uma flor. Eu não sei qual foi a flor que a mamãe ganhou. Se foi uma margarida, se foi uma violeta, se foi uma orquídea. Eu só sei que ela ganhou uma flor. Pode ser qualquer flor. João brincou com um carrinho. Mas qual foi o carrinho? Não está determinando. Só falou que o João brincou com um carrinho. Pode ser qualquer tipo de carrinho. Umas borboletas voam no céu. Eu não sei quantas borboletas, quais são as borboletas que voam no céu, né? Eu só sei que são várias, porque são umas borboletas. Beatriz viu uns sapinhos. Então, eu não sei dizer exatamente a quantidade de sapinhos e nem qual eram os sapinhos que a Beatriz viu. Por isso, usamos uns. Então, todos esses artigos, umas, e umas, são artigos indefinidos, tá? Ele fala de uma maneira vaga, ele não define, ok? Então, agora, nós vamos ver mais exemplos de artigos indefinidos, só que agora com palavras. Então, nós temos aí casa. Eu sei que está no singular, né? Uma casa. Então, eu sei que é uma casa, mas eu não sei qual é a casa, tá? Então, uma casa está no singular. E eu estou usando o artigo uma porque está no feminino e porque só é uma casa. Mas pode ser qualquer outra casa. Eu não sei determinar qual é a casa. Abacaxi, um abacaxi.
Eu sei que abacaxi está no singular, porque só é um abacaxi, mas eu não sei determinar qual é o abacaxi, né? Fica vago. Bolas, já vi que bolas está no plural, então eu vou usar umas bolas. Então eu vou usar o artigo umas, mas pode ser qualquer bola. Então nós não sabemos quais são as bolas, né? Carrinhos também está no plural, né? Uns carrinhos, usei o artigo uns, mas eu não sei determinar quais são os carrinhos. Então, lembrando sempre que o artigo também definido vem antes do plural. Uma, umas, um e uns. Mas ele é indefinido, porque ele não me dá exatamente quais são os carrinhos, quais são as bolas, ou qual é a casa, qual é o abacaxi, tá bom? Então, sempre lembrando que os artigos indefinidos, ele fala de uma maneira vaga, ele não determina, tá bom? Então, galerinha, para a gente encerrar nossa aula de hoje, vamos relembrar o que nós vimos. É importante relembrar que o artigo, ele vai dar o gênero desse substantivo, né? Ele é que vai determinar se o substantivo é feminino ou se o substantivo é masculino. Mas ele também determina o número do substantivo, se está no singular, quando temos apenas um elemento, ou se ele está no plural, quando temos vários elementos. Importante ressaltar que sempre podemos encontrar o artigo no início ou no meio das frases, né? E ele vem sempre antes do substantivo. Não podemos esquecer, ok? Amores, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Se cuidem bastante, estamos com muitas saudades, viu? Até mais!